Olá, mamães, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje eu vim responder uma caixinha de perguntas que me mandaram lá no meu perfil, perguntando, se eu tinha algum filho preferido. Pra quem não me conhece, eu tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 1 ano e 3 meses. Eu não tenho nenhum filho preferido, mas tem histórias que contam a respeito. E eu achei muito pertinente vir compartilhar essas histórias com vocês. Talvez ajude alguma mãe que esteja nessa situação, tendo esse filho preferido e achando isso legal, isso bonito. Vamos ver se isso de fato é saudável? Para quem não conhece, existe uma história no livro de Gênesis da Rebeca, esposa de Isaac, que teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, eles eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. No decorrer da história, vou dar uma resumida aqui, ele era um homem de casa e Jacó, não, ele fazia trabalhos mais em casa, ali perto da casa dele, ele estava mais perto dos pais, sempre, Jacó era o filho preferido de Rebeca. Depois de alguns anos, Isaac já estava velho, não enxergava muito bem, ele pediu para Esaú trazer a caça, fazer um ensopado, para que ele pudesse se alimentar e para que ele fosse abençoado sobre a sua primogenitura, era um costume da época. Então, antes dele morrer, antes de Isaac chegar ao fim da vida, ele faria essa bênção ao primogênito. Era algo muito importante e honrado naquela época. Mas a Rebeca, que era a mãe dos 2, ela convenceu Jacó a se passar pelo Esaú. Então ela pediu para que ele vestisse luvas peludas, porque o Esaú era peludo e Jacó não. E já que o pai não enxergava muito bem, que ele fizesse um ensopado rapidinho ali e fosse oferecer para o pai deles, se passando pelo irmão para que ele fosse abençoado como primogênito. Então a mãe armou uma situação para que o filho preferido dela fosse abençoado no lugar do primogênito que de fato tinha direito. Essa foi uma história, eu dei uma resumida, tem outros detalhes nessa história. Se você quiser conhecer mais, caso você não conheça, leia na Bíblia, em Gênesis 27. A outra história que fala a respeito também, que eu achei bem interessante compartilhar com vocês, é justamente sobre o filho do Jacó. Jacó, depois de uns anos, teve 12 filhos, e o seu filho preferido, ele também tinha um filho preferido, se chamava José. E José, ele tinha revelações através de sonhos. E Jacó sempre fazia, ele conta aqui na história, que ele fez uma túnica colorida para o seu filho preferido, que era José. E os irmãos, obviamente, se sentiam enciumados, tinham muito desconforto ali em relação à presença de José. Queriam retirá-lo de perto deles. E eles armaram toda uma situação para que isso acontecesse. Então José foi jogado num poço, depois viajantes do Egito passaram por ali, o encontraram e levaram como escravo. E depois de uns anos, ele estando lá no Egito, ganhando a confiança do rei, ele foi uma pessoa de extrema confiança do rei. E ele passou a servir até os seus irmãos que estavam passando fome depois de uns anos, foram ao Egito pedir ajuda sem ter consciência de que José ainda vivia. Eles achavam que José havia morrido, inclusive Jacó, que era o pai, também achava. E aí eles se surpreenderam, José, Deus mudou toda a sorte ali de José, ele se tornou o príncipe do Egito. E aí ele que ajudou ali a sua família, os seus irmãos que haviam o rejeitado. Mas o que eu gostaria de destacar aqui, relacionado a esse assunto de filho preferido, é isso. Será que isso é bom, ter um filho preferido? Olha só o que aconteceu. A mentira de Jacó, depois até refletiu na própria vida dele. Ele acabou seguindo o mesmo comportamento da mãe, tendo um filho preferido. E olha o sofrimento que foi causado para o filho dele. E também na história de Rebeca e Jacó, depois que ele mente para o seu pai, ele tem que sair, ele foge, ele tem que buscar um outro lugar para morar, assim, às pressas, enfim, tem todo um desfecho. Mas houve sofrimento ali, decorrente dessa mentira, decorrente dessa preferência por um filho. Então será que isso de fato é saudável? Você que é mãe, que de repente tem mais de 2 filhos aí, e tem a tendência, seu coração esteja com essa tendência de ter preferência por um filho, de priorizar, dar mais vantagens a um filho que outro, repense se isso de fato é algo saudável, é algo que vá abençoar o seu filho preferido, porque é justamente ele que pode sofrer futuramente. Então, eu costumo sempre me nortear na palavra de Deus, ela que é o meu norte de vida. Cada vez mais eu tenho estudado e lido a respeito, porque sem a palavra de Deus eu
eu não vejo sentido nas minhas escolhas, nos meus planos e projetos. Depois que fui alcançada pela graça de Cristo Jesus, é norteado pela palavra. Todas as áreas da minha vida eu tenho buscado seguir primordialmente, né, o que a palavra de Deus me ensina. Então, concluindo a resposta da caixinha de perguntas que houve lá no Instagram, não, eu não tenho filhos preferidos e não vou ter, porque já entendi que isso não abençoa, né? Não abençoa os nossos filhos, tá? E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta aqui sobre algum outro conteúdo que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos. Até breve! Tchau, tchau!